Bom dia. Bom dia ao povo de Belém do Pará. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Eu venho aqui nesta manhã para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Somente a palavra de Deus transforma, liberta o homem do poder do pecado. Somente o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. Eu vim nesta manhã trazer as boas novas de salvação, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Escute com atenção. Todo ser humano precisa de Deus, precisa de Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta manhã, eu vim te trazer a única esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Portanto, o povo do estado do Pará, creia somente no único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Não é pastor, padre, missionário, Confúcio, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, você que está me ouvindo nesta manhã, se volte para Jesus. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. E o que eu vim fazer nesta manhã é apenas te orientar segundo a palavra de Deus. Não vim aqui para pedir o teu dinheiro e muito menos te julgar, mas te alertar sobre a palavra de Deus, te avisar, te orientar. Esse é o meu papel. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Eu sou um missionário, voluntário, evangelista. Meu papel é expor a mensagem do Santo Evangelho, que é o que eu estou fazendo agora. Que você dê ouvido à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 3 diz: se o Espírito Santo vos falar, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado. E antes de fazer uma exposição bíblica, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Esse texto um dia ele vai se cumprir, porque está escrito na Bíblia Sagrada
A Bíblia Sagrada é a única verdade absoluta do planeta Terra. Tudo que está escrito neste livro, a Bíblia Sagrada, já se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir até a última vogal e até a última consoante, porque Deus é a verdade. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Como diz na segunda carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 21, que diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entre os homens santos. Falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens, inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, que você creia, que você dê crédito à Bíblia Sagrada. Como diz lá em Mateus capítulo 13, ali tem uma parábola do semeador. Na parábola do semeador, ali são 4 tipos de solo, que representa 4 tipos de coração. E também temos a semente que significa o Evangelho, a palavra de Deus. Na narrativa bíblica ali diz que a semente caiu à beira do caminho e veio as aves e a comeram. Esse tipo de solo à beira do caminho representa o coração endurecido. Como esse solo é à beira do caminho, esse solo estava compactado e duro, então não penetrava semente. É o que tem acontecido. Quando eu evangelizo pelo Brasil, muita gente com o coração endurecido e petrificado estão abertos a qualquer tipo de assunto, querem todo tipo de assunto, política, futebol, tudo aquilo que dá alegria e satisfação. Mas quando chega a hora da palavra de Deus, do Evangelho, fecha o coração, endurece o coração, porque não quer saber da palavra, não quer saber de Deus. Que você nesta manhã não endureça o seu coração pelos prazeres desta vida. Eu quero ler esse texto aqui, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz, esse texto ele vai se cumprir um dia, eu creio. Diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouça com atenção, todos nós um dia vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os ateus, incrédulos de todas as épocas vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor.
o diabo, seus demônios, todo o reino das trevas, o anticristo, falso profeta, vai dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Você crendo ou não, você vai dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você que está me ouvindo nesta manhã, que volte para Jesus, se volte para Jesus enquanto é tempo. Hoje pode ser o teu último dia de vida. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, na próxima hora. Se você partir para a eternidade hoje, estarás salvo ou condenado. Você está preparado para o momento do óbito? Você está preparado para morrer? A morte nada mais é que a porta para a eternidade. Infelizmente, muita gente morre com seus pecados, escravizado com seus pecados. A cada 1 minuto morre 180 pessoas por minuto, e a maioria delas vão ser condenadas. Por que vão ser condenadas? Porque rejeitaram o presente da salvação, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Jesus. É só por isso que você não rejeite Jesus Cristo e o seu Evangelho. Será que vale a pena trocar o céu por um copo de cerveja, pelo tabaco, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério? Será que vale a pena? Será que vale a pena trocar o céu pela mentira, pelo ódio, pela vingança, pela fraude, pelo engano? Será que vale a pena? Eu queria que você pensasse nesta manhã. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Pense nisso. Pense por 1 minuto sobre isso. Você não vai viver por toda a eternidade aqui na terra. Aqui na terra só estamos de passagem. Como diz a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz que somos peregrinos e forasteiros. Só estamos de passagem. É aqui nessa vida que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. É aqui nessa vida. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 27, que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. O juízo aí significa a prestação de conta. A palavra de Deus diz em Amós 4:12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Você, meu amigo ou minha amiga ouvinte, está ouvindo a palavra no dia 8 de dezembro de 2022. Você está preparado para dar conta da tua vida? Não se engane. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta das atitudes, das palavras, dos pensamentos, do foro íntimo, das omissões. Não se engane. Toda a humanidade vai estar diante de Jesus para prestar conta. Base bíblica, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Diz que todas as nações estarão diante do Rei, o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Rei e Deus, o Senhor Jesus Cristo. Todas as nações, todas as pessoas vão estar diante de Jesus para prestar conta. Eu queria que você pensasse nisso por 1 minuto.
O meu papel é te alertar, é te orientar segundo a palavra de Deus. Aqui eu estou te dando bases bíblicas. Na dúvida, anote os textos bíblicos e confira na sua casa. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. Não desperdice a sua vida no álcool, nas drogas, na mentira, na vingança, no roubo. Não desperdice a sua vida com essas coisas. Não desperdice a sua vida nos prazeres deste mundo, porque tudo passa. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 17, diz que as concupiscências do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo é passageiro. Portanto, que você olhe para Jesus, se volte para Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. A palavra de Deus diz também, lá em Isaías 45:22, olhai para mim, todos os moradores da terra, e sereis salvos. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Não olhe para a política. A nossa esperança não está em instituição nenhuma, não está em Lula, não está em Bolsonaro, mas está em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Se volte para Jesus. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Efésios capítulo 4, a partir do versículo, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem tanta gente dormindo espiritualmente, está acordado fisicamente, mas espiritualmente está dormindo, ou seja, está desapercebido aos sinais da vinda de Cristo. Está desapercebido, está iludido com as coisas deste mundo, está iludido com os prazeres deste mundo. A palavra de Deus diz, tanto em Mateus 24, quanto em Lucas 17, que a vinda do Filho do Homem seria comparado à geração de Noé. Comiam e bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estão deixando Deus de lado para se dedicarem aos seus prazeres, se dedicarem à farra, à política, a futebol, se dedicando aos entretenimentos desta vida, que não vai levar a nada. Se volte para Deus, abandone essas coisas. No mundo antigo, da geração de Noé, todos estavam desapercebidos. Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Deus mandou ele fazer uma arca e colocar animais, um casal, segundo cada espécie. O povo da geração de Noé chamava ele de louco, construía a arca e também pregava a palavra. E o povo daquela geração de Noé chamava ele de louco. Então, quando veio o dilúvio,
levou a todos, porque todos estavam desapercebidos, distraídos com as coisas deste mundo. E foi levado a todos. E quando você chega lá em Gênesis capítulo 7, diz que tudo aquilo que tinha fôlego em suas narinas morreu. Portanto, você está me ouvindo nesta manhã, se volte para Jesus. Eu não vim aqui propagar intolerância religiosa, muito menos discurso de ódio, mas expor a mensagem do Santo Evangelho. Só que você só tem duas maneiras de lidar com a palavra de Deus: ou você obedece, ou você despreza. Não tem a terceira opção. A escolha final é sua. Não vim aqui te convencer pela força do braço. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. João 16:8. Se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu pela força do braço que vai te convencer. A escolha final é sua. Mas deixa eu te avisar uma coisa: tudo que você plantar aqui nessa terra vai refletir na eternidade. Não se engane. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7: não vos enganeis, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. O que planta no Espírito, vida eterna. O que significa plantar na carne? É a pessoa estar submetido ao pecado, está mergulhado na prática do pecado, fazendo todas as suas vontades. Isso é plantar na carne. Plantar no Espírito é se submeter à palavra de Deus, é obedecer a Deus. Isso é plantar no Espírito. A escolha final é sua. Meu papel é só trazer a mensagem. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Mas eu tenho algo para te falar: estou livre do teu sangue. Estou livre do teu sangue. Estou te alertando segundo a palavra. Se você desprezar, é você com Deus. Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus. Na verdade é uma parábola. Então vamos analisar e pensar sobre essa parábola. Aqui é o ensino de Jesus para nós. Que você abra o seu coração para receber o Santo Evangelho. Creia nos ensinamentos de Jesus contido na Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho. O texto qual quero analisar e pensar junto com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão, que lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a minha herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou. Aqui é uma orientação do Senhor Jesus. Aqui é um conselho de Jesus para nós.
Então lhe orientou, recomendou, tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhe proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Versículo 20 que diz: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você que está me ouvindo, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que está me ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, quinta-feira, vamos pensar um pouco a respeito desses conjuntos de texto que acabamos de ler. Aqui tem vários ensinos de Jesus para nós. Vamos analisar essa parábola. Primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra parábola. Vamos entender um pouco esse ensinamento de Jesus para nós. O que significa essa palavra parábola? Parábola, no termo grego, significa parábole, significa colocar ao lado para medida ou comparação, parâmetro, ilustração. A parábola nada mais é que uma simples história de vida diária que ilustra uma verdade religiosa. Um exemplo disso, Jesus falou: vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Jesus quer nos ensinar, o sal nada mais é que um tempero para temperar a comida. Esse sal, ele tanto conserva, preserva os alimentos e também dá sabor. O sal evita a carne putrefar, ela conserva, ela preserva. Então a ideia aqui de sal, vós sois o sal da terra, significa a igreja de Cristo que está aqui na terra, fazer a diferença e influenciar. Isso que significa sal. Então Jesus pegava histórias diárias e contava em parábolas para nos ensinar sobre o seu reino, o reino de Deus. Então parábola é uma comparação, uma ilustração. Essa parábola do rico insensato, isso acontece o tempo todo dia. A parábola, o que significa essa palavra rico e insensato? Esse rico insensato, ele só queria saber das coisas desta terra, dos bens desta terra, e estava desprezando a eternidade, estava desprezando a Deus. Então estava focado só nas coisas da terra. Então a Bíblia chama uma pessoa assim de insensato, que não tem juízo na cabeça, age com imprudência, porque ele esquece. Esse rico esqueceu
que Ele é eterno. Escute com atenção, você que está me ouvindo nesta manhã. Eu e você somos eternos. Ou vamos passar a eternidade na presença de Jesus, ou para sempre banido e condenado no lugar de condenação chamado lago de fogo e enxofre, que está escrito em Apocalipse 21:8. Esse rico insensato esqueceu da sua eternidade, esqueceu de Deus e só quis estar focado nas coisas desta terra. Então a gente já sabe o que é parábola. É uma ilustração, é uma comparação. E aí Jesus fala: tendo vós cuidado Então Jesus vai nos orientar aqui, nos orientar, nos aconselhar, nos recomendar. Então nos aconselhou: tende cuidado, guardai-vos, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Aí a gente tem que entender o que significa essa palavra avareza, para a gente entender os textos bíblicos, para a gente entender a parábola. Vamos ver o que significa a palavra avareza. A palavra avareza significa a dificuldade e o medo de perder algo que possui como bens materiais, recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, muquirana, egoísta, ganancioso. Só quer para si e não compartilha nada com ninguém. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir a mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado com seus pertences. É uma pessoa egoísta. Outra definição de avarento: ele é amante da prata. Então Jesus está nos orientando a ter cuidado com todo tipo de avareza, porque a avareza é pecado. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: não acumuleis tesouro sobre a terra. Mateus 6, 19 diz: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai vós outros tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. No versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os ensinos de Jesus é muito claro: não ajunte para vós tesouro. Ajuntar no sentido de avareza, de ganância. Tem muita gente por aí que acumula bens para si, mas não ajuda ninguém. Ele é indiferente à dor do próximo. Ele não ajuda ninguém, só quer para si. Aí a Bíblia nos orienta: onde a traça e a ferrugem corrói, ou seja, tudo nesta terra é perecível.
tudo se acaba. Tudo se acaba. Um exemplo bem simples, bem bobo. A casa, um imóvel. Se você não cuidar dele, vai estar cheio de goteira, infiltração, e de uma hora para outra, esse imóvel desaba em cima de você. O carro, se você não estiver dando manutenção, troca de óleo, ele te deixa na mão. Você fica no meio da estrada. Todas as coisas acabam. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 27. Diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, que acaba, mas pela que subsiste para a vida eterna. Você que me ouve nesta manhã, não coloque o seu coração nos bens desta terra, porque se você fizer isso, você vai estar perdido, sem rumo e sem direção, porque tem problemas de nível, de esfera espiritual, que o dinheiro não resolve, nada resolve, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso, não ame essas coisas, não priorize essas coisas, mas priorize a Deus. O avarento, ele ama os seus bens, ele é materialista. Ele esquece de Deus, se esquece de todos e só quer saber de si. É egoísta. Portanto, você que está me ouvindo nesta manhã, abandone a avareza, abandone o egoísmo, porque isso leva a pessoa à destruição. Se você plantar e não ajudar ninguém, quando você precisar, ninguém vai poder te ajudar. Então vamos lá. Acautelai-vos e guardai-vos, tomai cuidado com todo tipo de avareza, ou seja, fazer dos ganhos da riqueza da terra o propósito e a finalidade da sua vida. Isso é um erro fatal que leva a pessoa à perdição eterna. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que está me ouvindo, busque a Deus e a sua justiça, priorize, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Priorize o reino de Deus, priorize a palavra de Deus, priorize o Evangelho. Em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz: a avareza e é idolatria. A avareza chega a ser idolatria. Vamos entender isso. É permitir que as coisas se tornem o centro do nosso desejo, valores, dependência, usurpando assim o lugar e a confiança e fé no próprio Deus. Por essa razão, a avareza, a cobiça de bens terrenos, é chamado de idolatria. Tem pessoas que idolatram a casa, idolatram o carro, idolatram o salário, o trabalho,
e esquecem de Deus. Perceba, tudo aquilo que você prioriza e se esquece de Deus é idolatria. Há mais de 15 anos, eu vi uma reportagem na rede Bandeirante de televisão. O homem foi enterrar seu filho, que tinha aproximadamente uns 15, 16 anos. Esse adolescente, ele foi assassinado. Então, esse pai dando entrevista na TV Bandeirante de televisão, disse, o pai falou, eu idolatrava o meu filho. Então tem pessoas que idolatram filho, tem pessoas que idolatram esposa, tem pessoas que idolatram imagem de escultura. Idolatria é pecado. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 21:8, que os idólatras que não se arrependerem vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que se os idólatras não se arrependerem, não vão poder herdar o reino de Deus. Idolatria é pecado. Você que está me ouvindo nesta manhã, abandone a idolatria, todo tipo de idolatria, idolatria do futebol, idolatria política. Abandone idolatria de músicos, de cantores da música popular brasileira. Tem muitas pessoas que idolatram cantores. Abandone essas coisas, abandone, porque se você continuar na idolatria, você vai receber como recompensa a condenação eterna. Apocalipse 22, a partir do versículo 3 e 4, que diz que nenhuma coisa contaminada, amaldiçoada entra no reino de Deus. Portanto, você que está me ouvindo, enquanto é tempo, arrependa-se, abandone essas coisas e priorize Jesus na sua vida. O único digno de ser adorado, reverenciado, respeitado é o Senhor Jesus Cristo. A idolatria pode significar o professar a lealdade a Deus e a sua palavra, e ao mesmo tempo, igual ou maior, a lealdade a pessoas, instituições, tradições ou autoridade aqui na terra. Nada pode ser colocado em pé de igual, nem superior ao relacionamento com Deus, sua palavra, de acordo com a revelação divina. A Bíblia diz lá em Romanos 1:25, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Infelizmente, muita gente, em vez de adorar o Criador do céu e da terra, adora criaturas. Isso é idolatria, e isso é algo abominável. Você só tem que adorar e reverenciar o Criador do céu e da terra. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Você que está me ouvindo nesta manhã, abandone a idolatria. O versículo 23, o versículo 21 de Mateus 6, 21 diz:
aonde estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que está o teu coração? Está em Deus? Ou está no futebol? Está na política? Está na imagem de escultura? Está em cantores seculares? Onde é que está o teu coração? Está no entretenimento? Onde é que está o teu coração? O versículo 24 do mesmo capítulo 6 diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas e a mamon. Escute com atenção, qual é a prioridade da tua vida? Deus ou os bens terrenos desta terra? Qual é a prioridade? Escolha priorizar em obedecer a Jesus e a sua palavra. Voltando para a parábola, esse rico ele estava com um problema. Ele fez, a narrativa bíblica diz que ele fez uma colheita abundante. Ele fez uma excelente colheita, uma colheita fora do comum. No entanto, o que ele colheu não tinha como ele colocar nos celeiros. Ele estava com um problema. Onde é que eu vou recolher os meus frutos? Porque não cabe nos meus celeiros. Aí ele pensou, ele achou uma solução. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores para poder recolher todo o meu fruto, a minha colheita. Perceba que esse rico insensato estava focado somente nesta terra. E ele desprezava a Deus, desprezava o próximo, só queria saber dele mesmo. Egoísta, avarento, ganancioso. Aí quando chega no versículo 19, ele dá a seguinte declaração: então direi à minha alma, depois de solucionar o problema, de destruir os celeiros e construir outros maiores, solucionou o problema. Aí ele vai dizer à alma dele: então direi à minha alma, que tens depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha só como é a mente da pessoa que é egoísta. Só pensa nele. Depois de eu ter resolvido o meu problema, come, bebe, descansa, regala-te, porque você tem muitos bens para muitos anos. Só que aí no versículo 20, se você acompanhar a sequência dos textos bíblicos, diz uma sentença que veio do alto. O próprio Deus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Vamos ver alguns pontos aqui dessa declaração de Deus e essa declaração do rico insensato. No versículo 19, como eu já li aqui, ele fala: então dirá minha alma, come,
bebe, descansa e regala-te. Esse rico insensato, ele achava que era dono do seu tempo e dono do seu destino, mas ele não era. Ele pensava que suas conquistas na terra poderiam satisfazer a sua alma. Então direi à minha alma: tem depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensava que suas conquistas satisfariam e salvariam a sua alma. Escute com atenção. Tem muita gente pensando, porque tem milhões na conta, mansão, e está seguro. Na verdade, uma das maiores taxas de suicídio são em países de primeiro mundo, como Noruega, Suíça, Suécia, porque ali é só milionário, só gente bem-sucedido. Só que tem problemas espirituais na vida do ser humano que o dinheiro, nem todo o dinheiro deste mundo pode resolver. Então o que é que esses milionários fazem? Não tem saída. Começa a flertar com a morte e se suicida com milhões na conta bancária. Está vendo? A única segurança que temos é em Deus, não é nas posses terrenas. Posse terrena não te dá segurança em nada. De uma hora para outra, você pode perder tudo. Olha aí, há 2 anos atrás, uma grande parte da humanidade ficou alarmada, foi pego de surpresa com o coronavírus. Quem lê a Bíblia não foi pego de surpresa, porque Jesus falou que haveria epidemias, pestes e pragas. Então, isso não foi nenhuma novidade para quem lê a Bíblia. Agora, para quem não lê a Bíblia, ficou surpreso, perplexo com o coronavírus. Quantas empresas não fecharam nesse momento, no ano de 2020, 2021? A pessoa dormiu empregado, quando acordou estava desempregado. De uma hora para outra perdeu tudo. A única segurança está em Jesus. A palavra de Deus diz, Jeremias 17, 6 e 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Escute com atenção, coloque a sua confiança em Deus, não coloque sua confiança nos bens materiais, porque senão você vai se frustrar, você vai entristecer. Esse homem aqui achava que tinha tudo, estava seguro. Então direi à minha alma: tem muito em depósito para muitos anos. Come, bebe, descansa, regala-te. Ele pensava que os seus bens poderiam salvar. Esse rico insensato pensava que ele era o dono, ele achava que era o dono do seu tempo e do seu destino, mas ele não era. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou seja, esta noite você vai morrer, esta noite você vai entrar em óbito. Escute, ninguém está seguro a não ser que se submeta à vontade soberana de Jesus. Fora isso, a pessoa que está sem Jesus não tem segurança de nada. De uma hora para outra ela perde tudo. De uma hora para outra ela parte para a eternidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Olha o que é que diz a palavra de Deus
Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 4, que diz: as riquezas, os bens materiais, de nada aproveitam no dia da ira, no dia do juízo de Deus, nada se aproveita. As posses, os milhões na conta, nada podem salvar a pessoa, nada podem fazer no dia da prestação de conta. Para nada aproveita. Para nada aproveita. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurado é os pobres de espírito, é os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que significa essa linguagem? Pobre de espírito ou humilde de espírito é aquele que reconhece que não é nada e que depende de Deus para tudo. Ele é inteiramente dependente de Deus. O avarento, ele é autossuficiente. Ele despreza a Deus, despreza as pessoas. Vamos ver mais algumas bases bíblicas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta. Da renda também isto é vaidade. Já prestou atenção no avarento, no egoísta? Ele chega assim: eu quero R$1.000, consegue os R$1.000 e diz agora: eu quero 10 mil, consegue 10 mil, agora eu quero 100 mil reais, então ele consegue os 100 mil, não, agora eu quero R$1 milhão, nunca está satisfeito com nada, nunca, nada lhe traz satisfação, ele quer mais e mais e mais. Só que ele nunca se farta, nunca está satisfeito, nunca está alegre. O final do texto de Eclesiastes 5:10, tudo é vaidade. O que significa essa palavra vaidade? Fútil, inútil, vazio, ilusório, transitório. A nossa vida é uma ilusão no sentido de passageiro, é isso que eu estou falando. A nossa vida passa rápido, só estamos de passagem. Quem você tem dedicado mais? A Deus, aos bens desta terra? Esse texto aqui de Provérbios, capítulo 23, diz assim, ó: não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, como uma águia. Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5. Pessoas que têm 2, 3 empregos, se mata de trabalhar, trabalha 12, 14, 15 horas, mas de uma hora para outra, o que ele acumulou ele pode perder. Isso aqui é Bíblia Sagrada, isso aqui é o ensino da palavra. Não se mate de trabalhar, porque você pode perder tudo de uma hora para outra. É o que diz a palavra de Deus. Outro texto,
Eclesiastes 6,12 diz: de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusão? Vida que passa como uma sombra, como uma nuvem. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da morte? Eclesiastes 6,12. A nossa vida passa como uma sombra, como uma nuvem. A nossa vida é de ilusão, ou seja, é tudo passageiro, é tudo ilusório. Tudo passa. Tudo é vaidade de vaidade. Dedique a sua vida a Jesus e a obedecer o Santo Evangelho. Você que está me ouvindo nesta manhã, não se prenda a bens materiais, não se prenda a entretenimento, porque os bens materiais não vão poder te salvar no dia da prestação de conta. Você que está me ouvindo nesta manhã, aqui é só um alerta da palavra de Deus. Aqui eu só estou te orientando. Aqui é uma orientação. Isso aqui na verdade é um ensino bíblico na rua. Isso aqui é um ensino bíblico que eu estou te dando. Estou te dando vários textos bíblicos para passar o que eu estou pregando agora aqui. Você sabia que há muitos países que nunca ouviram o nome Jesus Cristo? E você está tendo o privilégio de ter um ensino na rua sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Por isso não despreze. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a soberana vontade do Senhor Jesus. Provérbios 11:28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Se você confiar na sua riqueza, você está perdido. Você está perdido, sem rumo e sem direção. Não confie na sua riqueza, não confie nas suas posses, mas confie no Senhor Jesus. Obedeça ao Santo Evangelho. O versículo 20 diz, de Lucas 12, a partir do versículo 20, ali a declaração de Deus: depois que o homem, esse rico insensato, declarou para si: então minha alma tem muito em depósito e muitos bens, come, bebe, descansa e regala-te. Aí veio a sentença, a declaração do próprio Deus. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Por que Deus disse louco? Porque esse rico só pensava nos bens desta terra, só pensava no momento, só pensava no aqui e agora. Ele não pensava na eternidade. Esse rico insensato tinha desprezado a Deus. Então Deus chama: louco, hoje à noite pedirão a tua alma. Ou seja, hoje à noite você vai morrer. Hoje à noite você vai entrar em óbito. Hoje à noite você vai partir para a eternidade. Vou fazer de novo a pergunta que eu fiz no início da ministração. Você está preparado para este momento, o momento do óbito? Você está preparado para partir para a eternidade? Como eu já falei antes, a morte nada mais é que uma porta para a eternidade.
Ou a pessoa vai passar a eternidade na presença de Deus, ou para sempre banido e condenado. Que você escolha Jesus, que você escolha a obedecer a Jesus e a confiar em Jesus. Escolha o céu. Tudo isso aqui é passageiro, tudo passa. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus permanece para sempre, mas tudo que você conhece de planeta Terra, tudo isso vai passar. Mas louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Mas de repente, de súbito, a vida passa, porque nós não somos imortais, não somos eternos. Infelizmente tem muita gente que pensa que é eterno. Ele vive como se ele nunca fosse morrer. Mas um dia o óbito chega para todas as pessoas. Mas de repente, de súbito, a vida passa, porque não somos imortais. Esse homem achava que ia viver muito, e aquela noite sua alma seria requerida. Ele iria viver brevemente e iria morrer. Rapidamente, a morte chegou. Então vem a pergunta inevitável de Deus. Louco, esta noite pediram a tua alma. Chegou o seu dia. O que tens preparado? Essa é a primeira pergunta. O que tens preparado? Ou seja, o que você fez em toda essa vida curta? Qual foi a finalidade, o propósito desses 80 anos de vida? Qual foi o objetivo? Escute com atenção. O que tens preparado? O que você tem feito com essa sua vida curta? Qual foi a finalidade e o objetivo dela? Viver para Deus ou viver para si? Viver para os seus projetos, sonhos, ideais? Viver para o dinheiro? Para as farras? O que você fez com essa vida curta? Eu queria que você pensasse, essa palavra é para você pensar na vida que você tem levado. Escute com atenção. Como é que está a tua vida? A cada dia você tem obedecido mais a Deus? Ou você tem a cada dia desprezado a Deus e o Evangelho? A nossa vida aqui é curta, preste atenção. Escute só, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Vamos dizer assim que uma pessoa viveu 120 anos. Perto da eternidade é um pingo d'água no oceano. Eternidade é um tempo que não se conta. 120 anos perto da eternidade não é nada. E o que você tem feito com a vida curta que você tem? Tem vivido para Deus ou vivido para as suas ambições, para os seus projetos, vivido para o seu trabalho, para o seu salário? Pense nisso. Talvez você está numa rota que vai te levar à destruição. A Bíblia diz assim mesmo, lá em Provérbios 14, 12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. Pense nisso. Pense nisso. O que tens preparado? A outra pergunta. E para quem será?
Ou seja, para quem você viveu? Para si ou para Deus? Para si ou para o próximo? Para quem você está vivendo? Você está vivendo para Deus? A sua vida é para a glória de Deus? Ou você tem vivido para si? Para suas ambições? Pense nisso. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Esse homem viveu sua vida curta para si mesmo. Louco é aquele que tesoura para si. Ele não colocou Deus como prioridade. Escute com atenção, povo do estado do Pará. Se volte para Deus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, escute com atenção, Romanos 14:12, anote o texto e confira depois. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você tem ciência disso? Você vai dar conta de si mesmo ao único Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos dar conta, vamos prestar conta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal me diz de audiência, prestação de conta. Cada um de nós, pense nisso. É muito fácil, a pessoa pode, escute bem, a pessoa pode nessa vida viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo é sofrimento, angústia, condenação eterna. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. Não estou te colocando medo, isso é um alerta, uma orientação, porque eu me preocupo com a tua alma. Por isso que eu estou nessa manhã dispondo de tempo, te orientando, te alertando segundo as Escrituras. Estou te dando ensino na rua. Isso aqui é um ensino da palavra, para Jesus Cristo ser honrado, adorado e glorificado. A minha vida é para a glória de Deus. Esse ensino é para a glória de Jesus. É o que eu estou fazendo agora. Poderia estar em outro lugar ministrando a palavra, mas estou aqui agora ministrando, te ensinando, te trazendo várias bases bíblicas. Eu não tenho tempo para contar o conto do vicário, nem a abobrinha. Não tenho tempo para essas coisas. Mas vim te ensinar a mensagem do Santo Evangelho gratuitamente. Não vim te pedir dinheiro. O Deus que eu sirvo me ajuda nas minhas necessidades. O Deus que eu sirvo, o Senhor Jesus, me sustenta, me ajuda naquilo que eu preciso. Por isso não preciso pedir dinheiro para ninguém. Portanto, você que está me ouvindo, se volte para Jesus. Olha outro texto bíblico que se encontra lá no Carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: não há nenhuma criatura encoberta, escondida diante do Senhor. Ante todas as coisas estão nuas e patente aos olhos do quem tem que prestar conta. A nossa vida, a minha vida, a tua vida está exposta diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Queria que você pensasse muito bem. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar o ser humano,
mas a Deus você não engana. Gratidão a Deus. Você poderia deixar a minha filha cantar. Senhor. Coloca na boca. Vou dizer que a minha tá presta? Eu vou pedir. Pode esperar. Olha lá, gente, apenas R$1 o pacote que escolha vai ter aí, olha. Eu vou castanho, parada lá. R$1, bora lá, gente, apenas R$1 aí, ó. Queria deixar aqui mais algumas bases bíblicas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, as que não se veem são eternas. Você que está me ouvindo nesta manhã, dedique a sua vida a Deus e obedecer a sua palavra. Lucas 11:28 diz assim: bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática, ouça e coloque em prática, e você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, ditoso. Mais uma base bíblica se encontra no livro de Jó. Olha só, ouça com atenção. Jó 14:5 diz assim: vistos que os seus dias estão contados, contigo estão o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Escute com atenção. A nossa vida, ela é contada. Os nossos dias, meses, estão contados. Um exemplo, se for para a pessoa viver 40 anos, é só até 40, não vai até 41. Se for para viver até 20 anos, é só até 20 anos. O nosso tempo está contado. O que você tem feito com a sua vida? Tem vivido para Deus ou para os prazeres desta vida? A palavra de Deus diz, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: diz assim, olha, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando a pessoa nasce, nasce sem nada, nasce nu. Então não trouxe nada para este mundo e não pode levar nada dele. Eu quero chamar a sua atenção. Não se apegue a nada. Caixão não tem gaveta. Malmente você vai com a roupa do corpo, posses, bens que você conquistou neste mundo, tudo vai ficar aqui. Por isso, quero te aconselhar, viva para Deus, viva para Jesus, obedeça a sua palavra. Então, essa é a palavra que eu queria deixar nesta manhã.
que você se submeta a Jesus, guarde essa palavra, esse ensino. Aqui foi um ensino na rua sobre a parábola